Bom dia, chat. Senhoras e senhores, estamos em um momento de comemoração, porque My Hero Academia finalmente chegou ao fim. Cara, faz muito tempo que escuto que a história está chegando ao fim e é difícil acreditar que realmente acabou. A última luta do arco da Guerra Final foi finalizada, e depois tivemos mais uns capítulos mostrando o epílogo, resolvendo algumas coisas que ficaram pendentes. E agora muita gente está falando que o final foi muito ruim, estragou tudo, horrível e por aí vai. E assim, o final de My Hero Academia foi realmente ruim? Foi, mas nem tanto. Eu, particularmente, achei que não foi grande coisa, mas podia ter sido bem melhor. Essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos. Uma frase muito marcante e muito lembrada, indicando que mesmo o tanto de dificuldades enfrentadas, o Midoriya iria conseguir realizar o seu sonho de ser um herói, não como um herói qualquer, mas sim o que deixou uma marca no mundo e que seria lembrado para sempre. Só que no meio da história, lá nos últimos arcos, a frase mudou para essa história de como nós nos tornamos os maiores heróis. Essa mudança mostra que qualquer pessoa pode ser um herói e que não necessariamente precisa ser por meio de uma ação grandiosa. Até as atitudes mais simples podem ser consideradas heróicas. Mas mesmo com essa mudança, isso não tirou o foco que todos tinham no Midoriya para ver ele se tornar um herói. E no final das contas, não foi o que todo mundo esperava. Deixa eu falar um pouco do arco da Guerra Final. Foi bem complicado, teve muitos altos e baixos. O início foi bom, com o Midoriya sendo levado para longe e os outros tendo que lidar com o Shigaraki enquanto isso. Toda a luta contra o Dabi, Endeavor contra o All-For-One e partes do final. Mas o resto foi chato de acompanhar, com partes bem esquecíveis, outras sendo bem ruins e principalmente a falta de consequências. Bakugo morreu, voltou depois de um tempo. O cara que salvou o Bakugo podia morrer, pois está usando a sua individualidade mais do que conseguia. Sobreviveu. All-For-One foi derrotado e o Shigaraki é a única ameaça que restou. Não, ele sobreviveu, tomou o corpo do Shigaraki e se tornou a ameaça principal. Midoriya perdeu os braços. Um capítulo depois ele recupera. Cara, isso é um arco de guerra. As consequências deviam ser significativas, mas grande parte delas são anuladas. Ok, tudo dito, indo pro epílogo. Pra ser honesto, foi rushado. Tipo, mostra nos capítulos como as coisas ficaram e resolvendo outros assuntos, mas o último, em específico, foi muito apressado. E não é pelo time skip de 8 anos que foi mostrando tudo em múltiplos painéis, mas sim como Midoriya ficou no fim das contas. Passou a sensação que ele não conseguiu realizar o seu sonho, mas aí muita gente se enganou. Ele conseguiu sim. O Midoriya mudou a sociedade de heróis e derrotou o vilão que ameaçava o mundo inteiro. Se tornou uma lenda. Isso é mostrado quando aquele garoto dos pratos o encontra. A reação dele só comprova que ele é reconhecido por todos. O problema foi o jeito que foi contado, que fez parecer que foi esquecido por grande parte das pessoas. A parte que mostra ele como professor da UA tem coisas interessantes. Decidindo esperar as próximas gerações é algo simbólico com uma boa mensagem, mas não foi bem executado, parecendo que trouxe um sentimento de impotência. Sem os seus poderes, não pode agir como herói, mas isso não iria impedir. No início da história, o Midoriya tinha que fazer estratégias nas suas lutas por não conseguir usar o One for All. E depois que conseguiu controlar um pouco, isso ainda continuou, porque ele ainda podia se quebrar todo. Depois de tudo que passou, toda a experiência nas lutas que teve, fez parecer que nada disso serve.
Outra coisa que foi um problema é que o Midoriya não ganhou toda a glória que um herói receberia. Os seus amigos deram muito bem na vida, enquanto ele ficou sozinho. Quer dizer, não por completo, eles ainda ajudaram a criar aquela armadura pique Homem de Ferro 2 para que ele voltasse a agir como um herói, mas parece que ele ficou para trás mesmo assim. Todos os méritos que ele conquistou não estão presentes. O cara nem está no ranking dos heróis e nem ganhou uma estátua. E ainda transmite uma mensagem acidentalmente que você só vai ter sucesso na vida se tiver nascido com algo especial. Mas uma coisa é certeza, é que o romance com a Uraraka foi muito mal desenvolvido. Eu não me importo com isso, mas já que esteve presente durante todo esse tempo, dá pra notar que não avançou. Eu sei que teve aquela confissão, mas não mudou em nada. E também vale lembrar que um time skip durante o decorrer da história fez muita falta. Tudo aconteceu no primeiro ano dos personagens no colégio. Eles nem tinham se formado, nem treinaram por completo e já tiveram que lidar com um bando de heróis poderosos e 2 guerras. E os traumas que normalmente alguém iria ter nem existem. O final de My Hero Academia é bem divisível. Eu já sabia que iria ser ruim, então estava esperando um desastre. Não senti muito impacto, mas mesmo assim, o final podia ter sido muito melhor. 10 anos de história criando uma expectativa muito alta que não entregou o que era esperado. Mensagem bonitinha, ok, mas deixou todo o resto uma bagunça. Quer colocar o Midoriya como professor? Coloca, mas coloca de um jeito onde ele ainda continuou agindo como um herói, mesmo ter perdido os poderes, mostrando que ele ainda continua forte, apesar das circunstâncias. Dava para fazer algo bom, no mínimo satisfatório, só que não foi isso que aconteceu. Foi rushado, querendo apressar logo para finalizar. Compreendo que o Kohei queria terminar logo quando o último arco foi finalizado. Trabalho de mangaka é difícil, mas as suas decisões de mudar o foco no meio, excesso de personagens, não conseguindo lidar com todos, junto com a noção de tempo da história e outros motivos que não quero me alongar, acarretaram aonde chegamos. No fim das contas, acabou sendo mais um de muitos mangás com um final ruim. Já é o padrão nessa indústria. E querem saber? Eu não me arrependo de ter acompanhado cada lançamento de capítulos durante 3 anos, ter assistido às suas 3 temporadas e ter comprado alguns dos seus primeiros volumes. Não vai estar entre os meus 20 animes favoritos e nem entre os meus mangás favoritos, mas vai ser bem memorável. Ainda mais que o seu anime foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar com mais frequência. Eu sou grato por toda essa jornada. Então é isso, obrigado por terem assistido. Mais um mangá grande que chegou ao fim. Provavelmente vão lançar algum conteúdo extra em eventos futuros, mas eu não estou interessado. Com a história terminada, devo nem acompanhar mais com tanta frequência. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do final e se tem algo relacionado para discutir. Eu sei que muita gente odiou, mas tenham cuidado o que forem colocar. Vi que muitos dos fãs estão exagerando no hate. É isso. Boa noite, chat.